Jair Bolsonaro e ministros que acompanham o presidente na Suíça cancelaram a coletiva de imprensa que fariam no Fórum Econômico Mundial. O evento estava marcado para ocorrer quarta-feira, 13h, após o encontro com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça, o Elie Maurer. Antes do horário marcado, Bolsonaro já havia sinalizado que não iria se pronunciar, mas a manifestação dos ministros estava mantida. No entanto, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Ernesto Araújo não compareceram à sala preparada para recebê-los. À noite, a imprensa oficial divulgou um vídeo com declarações de Bolsonaro sobre as reformas necessárias para atrair investimentos estrangeiros no Brasil. Nós temos que gerar, no primeiro momento, confiança aos investidores. E através do quê? De reformas, não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada e devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. A situação atípica de um chefe de Estado não conceder entrevistas deixou a organização do evento sem explicações para a imprensa estrangeira. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, declarou que o cansaço e a agenda exaustiva foram os motivos para a ausência de Bolsonaro. É cansativo, a programação é cansativa. Então ele veio dar uma descansadinha, já que o próximo encontro era no hotel, aproveitar para dar uma descansada, nada além disso, é só porque precisava dar uma respiradinha para continuar na programação. Mesmo com a justificativa do cansaço, Bolsonaro seguiu com a agenda do dia. Ele se encontrou com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, participou de um debate sobre a Venezuela e jantou com líderes. Aos repórteres que acompanham a comitiva do presidente em Davos, foi dito que o cancelamento da coletiva se deu por causa da abordagem antiprofissional da imprensa, o que foi negado por Augusto Heleno. A ausência do governo brasileiro no encontro com jornalistas ocorreu em meio ao agravamento das denúncias envolvendo o filho mais velho do presidente. Mais cedo, Jair Bolsonaro declarou à agência Bloomberg que se Flávio Bolsonaro errou e for provado que errou, ele vai ter que pagar pelos atos. O general Hamilton Mourão negou que Bolsonaro tenha demorado para se manifestar sobre o assunto. Presidente em exercício, Mourão recorreu a uma expressão militar para comentar o caso. Qual é a sigla que tu já sabe? Apurundazo, apurar e punir se for o caso. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a situação implicando o filho de Bolsonaro não irá interferir no governo. As questões que envolvem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elas estão circunscritas ao que tem lá no Rio de Janeiro. E estão em apuração. Então nós temos só que aguardar. E o governo vai continuar trabalhando a favor das pessoas. E o governo não vai perder o norte. O que nós estamos apresentando aqui é um rumo, mostrar que o governo tem rumo, que o governo tem norte, sabe onde quer chegar. Flávio Bolsonaro está envolvido em investigação sobre movimentações bancárias suspeitas, denunciadas pelo COAF. O Ministério Público do Rio abriu procedimento para apurar o caso, mas a investigação foi suspensa temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação ainda às denúncias contra Flávio Bolsonaro, o presidente mudou de postura, como destacou a Marcela. Pela manhã, Jair Bolsonaro afirmou que o filho terá de pagar um preço se ficar comprovado que ele errou, mas no fim do dia, em uma entrevista à TV Record, o presidente saiu em defesa do filho. Um enorme em cima dele é para tentar me atingir. Ele tem explicado tudo o que acontece com ele nessas acusações infundadas que tem feito. Esteve sim com o seu sigilo quebrado, fizeram uma arbitrariedade para cima dele nessa questão. Nós não estamos aí acima da lei, muito pelo contrário, como qualquer outro estamos abaixo da lei. Agora que cumpra a lei, não façam de maneira diferente para conosco. Não é justo atingir um garoto, fazer o que estão fazendo com ele para tentar me atingir. A fala do presidente Jair Bolsonaro numa outra entrevista que ele concedeu ontem em Davos. Professor Vila Augusto. Rapidamente, o seguinte, é insistir, que eu já disse logo na abertura do jornal. Essa questão do Rio de Janeiro só tem uma saída e tem de ser rápida. Fabrício Queiroz assumir tudo o que fez como sua responsabilidade, tudo, as contratações, transferências bancárias, etc., assumir como dele, né? E esse processo vai andar na justiça com a rapidez da justiça brasileira, ou seja, uma década para se chegar a alguma conclusão, se é que pode chegar. Ele tem de assumir, o Fabrício Queiroz. 2, o Flávio Bolsonaro vinha a público e pedir desculpas por eventuais erros que tenha cometido. Esse é um lado
Isso é essencial, não adianta. Porque isso vai prejudicar a reabertura do Congresso Nacional, as questões políticas, especialmente a questão das reformas e, em especial, a reforma da Previdência. Evidentemente que há exploração política. Claro, você está na política e tem a exploração política do fato. Tem parlamentares no Rio de Janeiro que desviaram 50 milhões, André Siciliano, que ele, etc., que lidera a lista, tem um monte, tem, mas uma coisa não justifica a outra, tal, né? Isso tira foco das denúncias sobre o PT, das delações, Palocci, Léo Pinheiro, tira foco. Elas são muito mais expressivas, são em valores, mas há uma questão ética, moral, que independe do valor em si da propina ou do eventual ilícito cometido. Então essa questão pode ser resolvida rápido e está demorando. E há uma dificuldade do governo unificar esse discurso do que fazer. Eu entendo que só existe Flávio Bolsonaro porque existe Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não tem vida política independente, ou seja, ele não seria eleito senador se não fosse filho de Jair Bolsonaro. Claro que ao atacar Flávio Bolsonaro tal, também um ataque ao presidente da República, é verdade, tem toda a razão, mas tem de ter uma política onde resolver essa questão rápido, quanto mais rápido melhor, porque isso abre possibilidade para que se foque no que interessa ao país, o que interessa, a questão econômica, justiça e segurança pública, né? As questões da corrupção, crime organizado, e do lado de cá as questões econômicas são prementes para o país, e no momento que a oposição está muito fragilizada, a oposição, portanto o terreno está aí aberto, falta habilidade política ao tratar essa questão. Então, de uma questão que era lá do Rio de Janeiro, vira uma questão nacional que pode criar obstáculos políticos desnecessários ao governo tal. Por fim, e a questão dessa confusão sobre a entrevista coletiva que seria dada pelos ministros e pelo presidente da República, que foi cancelada, ora porque havia problema com a imprensa, ora por razões de saúde e tal. Se você unifica o discurso, você resolve a questão. Por exemplo, o excesso de trabalho que tem afetado o presidente é mentira? Não. Deve ser verdade. Afinal, não podemos esquecer o atentado de 6 de setembro, né? Todo o trabalho feito na campanha eleitoral, na transição e na presidência. E você está com aquela bolsa que não é nada cômoda, tal, e num ritmo de trabalho bastante intenso. Pode ser que o doutor Antônio Macedo, não sei, eu vi citações, não diretamente a ele, mas que a equipe médica estava preocupada com o desgaste, tendo em vista que ele retorna ao Brasil e vai diretamente ao hospital. Então falta unificar, perceba que é a questão do óleo, as peças muitas vezes estão funcionando bem ali no motor, mas precisa colocar o óleo para evitar que ocorram esses atritos que me parece absolutamente necessários e desgastam o governo. Concordo com o Vila e acrescento algumas observações. Ontem no programa Os Pingos dos Is eu até elogiei a primeira declaração do Bolsonaro, que me pareceu correta, assim. É preciso investigar. Se ele tiver culpa, lamento muito por ser meu filho, mas tem que se aplicar da lei. Ponto. Essa segunda entrevista me pareceu muito infeliz. O Bolsonaro, o presidente da República continua vendo um garoto onde existe um senador da República que foi deputado e é acusado de irregularidades que não são banais, assim, são correntes, mas não pode ser tratado como se fosse uma coisa irrelevante. E o Flávio Bolsonaro não enxerga em Jair Bolsonaro o presidente, ele vê o pai. Isso é o tal negócio. Meu pai era político e eu passei a campanha avisando, olha, filho de político já é cargo, né? Não precisa de mais nada e tal. É o que estamos vendo. Está sendo tratado como um caso de família e não adianta você recorrer ao caso gravíssimo também do André Siciliano, porque um crime, se um partido comete um crime, ele não autoriza o outro partido a cometer também. Então, pouco importa. O Jair Bolsonaro deve preocupar-se não com a Gleisi Hoffmann, que é cínica e que vem falar do caso como se não existisse ninguém do PT no meio. Ele deve preocupar-se com o próprio eleitorado que votou nele, quer dizer, boa parte votou acreditando que tudo seria diferente. Também não vale, então, aquela conversa que isso acontece em todo lugar. A expectativa que ele despertou tem de ser atendida. Porque o problema do governo é começar a enfrentar a decepção entre os eleitores do Bolsonaro.